Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui no canal A Sala, o Livro, para conversar um pouquinho sobre a oração. Eu estou aqui na cidade de Bruxelas, capital da Bélgica, pertinho do Parlamento Europeu, aqui que é considerado e chamado de a capital da Europa, porque aqui as grandes decisões de toda a Europa são feitas e decididas no Parlamento. E eu estou num parque chamado Parque Cinquentenário, um parque muito bonito, e eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês nos próximos vídeos. Hoje eu quero falar com você a respeito dos 4 níveis de fé. A gente está fazendo uma série sobre oração e milagres e a gente já conversou sobre o fato de que não acontecem milagres sem oração. Mas também não adianta haver a oração sem fé. E eu descobri estudando a Bíblia, as histórias na Bíblia, no Novo Testamento, na vida de Jesus, 4 níveis diferentes de fé. E hoje eu quero falar a respeito do nível número 1. O nível mais baixo, mais fraco da fé. E isso eu encontrei em 2 histórias ali no Novo Testamento. A primeira, na vida de Tomé, né, o discípulo de Jesus, que andou com Jesus 3 anos e meio, viu milagres, estudou e ouviu e aprendeu as lições através das parábolas que Jesus ensinou, mas a fé dele era realmente muito pequena, muito básica. Como Jesus disse, era uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E esta é a fé do que eu chamo de ver para crer, literalmente. E a gente conhece a história. Jesus morreu na sexta-feira, ele passa o sábado repousando no túmulo, no domingo pela manhã ele ressuscita e Jesus começa a aparecer para seus discípulos, para as pessoas a quem ele amava, com quem ele se importava e também se importavam com ele. Porque primeiro ele aparece para aqueles que estavam ali ao pé da cruz. Maria Madalena, no jardim, no domingo pela manhã, Jesus aparece para ela e ela acha que é o jardineiro. Quando ele diz o nome dela, Maria, ela reconhece que é Jesus. Jesus também vai no caminho para Emaús, conversar com Salomé e seu marido Clopas. A Bíblia não diz que Salomé, a esposa de Clopas, estava ali com ele, mas diz que haviam 2 descendo para Emaús, saindo de Jerusalém, e um deles se chamava Clopas. Mas esse é um mistério muito interessante que nós desvendamos, porque estudando os 3 dos 4 evangelistas, nós chegamos à conclusão de que quem estava ali ao pé da cruz era Salomé, esposa de Clopas. Como eles foram embora no domingo de Jerusalém, eles não sabiam que Jesus havia ressuscitado. E Jesus aparece para aquele casal, conversa com eles durante um bom tempo, até que eles chegam em Emaús, entram na casa do casal, a convite deles para continuarem ouvindo um pouco mais daquele estranho a respeito de Jesus no Velho Testamento, e ao partir o pão eles reconhecem que é Jesus. Agora, depois desses primeiros eventos, Jesus aparece aos discípulos, ressuscitado, glorificado. Ele entra na sala onde eles estavam, no cenáculo, e não precisou bater a porta. Ele era um ser espiritual agora. Ele aparece no meio dos discípulos, os discípulos veem Jesus ressurreto, e tem aquele choque, aquela surpresa e aquela alegria, mas nem todos estavam ali. E quando eles contam para os demais o que tinha acontecido, Tomé, ou como diz a tradição, São Tomé, é aquele que não crê, ele diz categoricamente: eu não acredito em vocês, eu não confio no testemunho de vocês, eu preciso ver com meus próprios olhos. Se eu não ver com os meus olhos e não tocar com as minhas mãos, eu não vou acreditar. Uma semana depois, Jesus aparece novamente no meio dos discípulos, sem bater a porta, e quando ele surge, ele deixa claro por que ele foi ali. Porque ele olha em direção a Tomé e já diz para Tomé: Tomé, sou eu, vem aqui. Você não pediu? Eu dou para você o que você pediu para poder resolver o problema da tua fé. Eu quero que você venha aqui e coloque a mão em mim, para você ver se eu não sou de carne e osso. Eu não sou fantasma. Vem aqui. Aí Tomé vai lá e põe a mão, ele toca e vê as cicatrizes nas mãos de Jesus e tem o privilégio de ver Jesus ressurreto em carne e osso. Jesus agora ele tem o corpo que nós teremos quando ressuscitarmos ou formos glorificados na vinda dele.
um ser espiritual, mas também que é de carne e osso, também é humano. E Tomé, naquele momento, quando se dá conta de que está diante de Jesus ressurreto, tocando a ele, e ele percebe quem realmente é Jesus, que é o Messias, o Filho de Deus, Tomé se coloca de joelhos e o adora, dizendo o que eu acredito que foi pela primeira vez, chamando Jesus de Deus, porque até ali chamavam Jesus de profeta, de Messias, mas pela primeira vez alguém olha para Jesus e chama ele de Deus, porque Tomé se ajoelha e diz, meu Senhor e meu Deus, e o adora. Então foi um momento maravilhoso, mas Jesus não elogia Tomé por ter dito isso, por tê-lo chamado de meu Senhor e meu Deus. Ele diz o seguinte, você creu porque você viu, porque você tocou em mim? E aí Jesus pensa em você, pensa em mim. E ele diz assim, bem-aventurados são aqueles que crerão em mim sem ter me visto, sem ter me tocado. Aqueles que têm mais fé do que você, Tomé. Você tem uma fé do ver para crer. Você precisou tocar em mim, me ver pessoalmente, olhar, olhos nos olhos, face a face, para poder crer. Vai ter muita gente no futuro, lá em 2023, que vão crer em mim sem nunca ter me visto. E esses têm mais fé do que você. Olha que coisa incrível. O primeiro nível da fé é esse, é o do ver para crer. A outra história, eu até contei recentemente aqui no canal, falando a respeito da oração intercessora. Os discípulos, seguidores de Jesus, estavam reunidos na casa da irmã Maria, orando por Pedro, que estava preso. Herodes tinha aprisionado Pedro, ele estava por muito tempo preso, e na madrugada da manhã em que Herodes iria fazer com Pedro o que Pilatos fez com Jesus, Deus manda um anjo que liberta ele. Agora, esse anjo foi enviado como resultado da oração intercessória da igreja. A igreja estava lá orando incessantemente, diz o texto, em Atos capítulo 12. E eles queriam realmente a libertação de Pedro, queriam que um milagre acontecesse. E Deus faz o milagre, manda um anjo e liberta Pedro. E agora que o milagre aconteceu, quando Pedro bate a porta, saindo dali da prisão, ele foi diretamente à casa da irmã Maria, batendo a porta, a serva, Rod, ela vai até ali, ouve a voz de Pedro, reconhece a voz dele, ela volta correndo e diz, Pedro está aí. Eles dizem, não, não pode ser. É ele, eu ouvi a voz, ele está batendo a porta. Não pode ser, você está louca. Eles preferiram dizer, Rod, você está louca, do que aceitar o fato de que a oração deles tinha sido atendida. Quando a porta foi aberta, eles viram Pedro e ficaram atônitos, ficaram assustados, tremendamente surpresos. Por que surpresos? Se eles estavam orando e pedindo por aquilo. Deus atendeu a oração deles e eles não podiam acreditar. A fé deles era a fé primária. Era uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E, como Jesus disse, era suficiente. Porque se é uma fé do tamanho de um grão de mostarda, uma montanha pode se mover. E foi o que aconteceu. Pedro foi liberto. Então Tomé e aqueles discípulos orando para a libertação de Pedro tinham uma fé muito básica, a fé do ver para crer. Como é a sua fé? Você tem esse tipo de fé? Uma fé básica, primária, inicial, que é aquela que precisa de fatos, precisa de evidências, precisa ver, tocar para crer. É um começo, mas não é o ideal. E por isso no próximo vídeo, no vídeo número 2, 3 e 4 dessa pequena série, dentro da série Oração e Milagres, eu quero contar para vocês a respeito dos outros níveis de fé. E eu espero que a sua fé cresça através da oração, através dos testemunhos e através daquilo que Deus tem feito na sua vida. E que ela não permaneça nesse nível do ver para crer, no nível primário, básico, onde a gente precisa de evidências reais, verdadeiras, palpáveis, científicas, para poder crer. A fé, muitas vezes, ela vem do coração, ela vem da convicção, sem evidências. Porque como a gente vê no livro de Hebreus, no capítulo 11, quando se descreve a respeito da fé, fé é crer naquilo que não se vê e é ter certeza daquilo que se espera no futuro, aquilo que não aconteceu ainda. Então nós precisamos desenvolver esse tipo de fé, porque como diz o livro de Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus te abençoe hoje, que você possa pedir a Deus mais fé para orar com mais fervor e ver milagres acontecendo na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor. Um abraço, até o próximo vídeo.